TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque aos jogos. A Petrointer está proibida de operar em Petrópolis. A Prefeitura publicou um novo decreto no último sábado. O Sicomércio debateu na última segunda-feira soluções para a nova subida da serra. Foi abordado também um novo cronograma disponibilizado pela NTT. O Balcão de Empregos da cidade disponibiliza 99 vagas para essa semana. E o governador Cláudio Castro lançou o programa Limpa Rio Margens. Ainda a gente citando Petrópolis, uma operação de carretas de grande porte que subiriam pela pista de descida da serra foi adiada. O diálogo com o objetivo de apresentar jogos e novos talentos. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição Correio Petropolitano Debate ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas Facebook e YouTube em TV Correio da Manhã e também no nosso site tvc16.com. Aquele recado que eu sempre dou aqui no início do programa, mande sua mensagem, o seu recado, a sua denúncia. Está aqui para você também o nosso e-mail, você tem o nosso site para acessar e o e-mail para você é tvccorreiodamanhã@gmail.com, repetindo, tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp 993231675. Você pode mandar sugestões de reportagens, inclusive com fotos e vídeos para a nossa equipe. Estamos aqui aguardando o seu contato. As nossas redes sociais você também consegue interagir ao vivo aqui durante a programação, durante o Correio Petropolitano Debate. A gente vai começar a edição de hoje falando sobre oportunidades. O Balcão Online de Petrópolis disponibiliza 99 vagas para essa semana. O Balcão de Empregos está oferecendo mais 99 oportunidades de trabalho em empresas de Petrópolis. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até sexta-feira, dia 13 de setembro. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, eletricista, engenheiro mecânico, garçonete, limpador, vendedor e outras. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Todas as vagas e exigências de cada uma estão listadas no nosso site em tvc16.com. Aí para você então, não deixe de acessar o nosso site, lá você tem a lista com as 99 oportunidades que foram disponibilizadas para essa semana. Além disso, você também tem o link lá para acesso ao cadastro do currículo. Lembrando, deixe sempre atualizado, verifique seus dados, se estão corretos, se estão atualizados, porque às vezes um erro sequer de digitação pode impedir que a empresa consiga contato com você, já que elas têm essa responsabilidade integral, tanto pelo recrutamento quanto pelas contratações. A gente ainda vai falar sobre mais oportunidades de emprego no Correio Petropolitano Debate de hoje. A gente muda rapidamente de assunto. Fala agora sobre as inscrições para a renovação da matrícula aqui em Petrópolis, porque entre os dias 16 e 20 deste mês, entre 16 e 20 de setembro, vai ser aberto o prazo então para a renovação de matrícula da Rede Municipal de Ensino. A renovação deve ser feita na própria unidade de ensino pelo responsável do estudante. Para fazer a renovação da matrícula é preciso levar o cartão de vacina do estudante e a comprovação de residência. Os dois documentos devem estar atualizados, então não deixe para a última hora. No próximo dia 16 de setembro vão ser abertas então aí, o prazo para renovação da matrícula aqui na cidade. Nessa última segunda-feira, representantes do comércio petropolitano estiveram reunidos na sede do Sicomércio Petrópolis para debater e tirar as dúvidas
sobre o edital da licitação da nova concessão da BR-040, a rodovia que liga os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e que passa por Petrópolis. Na reunião foram apresentados pontos importantes para a cidade e que devem estar incluídos no documento da concessão, que tem prazo de 30 anos. Nós estamos aí há quase 10 anos lutando para poder fazer as obras. Agora nós estamos aproximando de fato de uma realidade que é o lançamento do edital. A ideia inicialmente do ministro era lançar o edital até o final do ano, a gente está trabalhando com essa possibilidade, mas isso acontece que não adianta lançar um edital que não reflita os interesses aqui de quem está há 20 anos esperando essa obra. Ainda durante a reunião, realizada na manhã desta segunda-feira, foram debatidas questões relacionadas à elaboração do novo edital de concessão da BR-040. Na ocasião, os comerciantes também aproveitaram para esclarecer dúvidas sobre o tema. O encontro ocorreu na sede do Sicomércio, no centro de Petrópolis, e contou com a presença do deputado Hugo Leal, do PSD, que destacou os cuidados necessários para a realização do edital da concessão, que pode durar até 30 anos. Nós estamos falando no novo edital de uma concessão de pelo menos mais 30 anos. Então nós temos que fazer toda a previsibilidade aqui exatamente para não é uma questão só de celeridade, é celeridade com responsabilidade para a gente poder prever as obras que são necessárias durante esse próximo edital de concessão. Na reunião, foram esclarecidas dúvidas de entidades representantes do comércio de Petrópolis sobre o andamento da elaboração de uma nova concessão para a via. De acordo com os representantes, uma nova empresa realizando as obras que já foram iniciadas e outras que foram propostas, diversas esferas, não só da cidade, mas de todo o estado, podem ser beneficiadas. De acordo com Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio, a ideia da reunião surgiu devido à falta de informação disponível em relação ao processo da nova concessão da via. Ele ainda destacou a importância da BR-040 para a cidade. É a nossa principal artéria que alimenta essa cidade, né? Alimenta o comércio, a indústria, o setor de entretenimento, o setor de lazer, hotelaria, gastronomia, enfim. O presidente ainda falou sobre novos projetos de mobilidade que estão inclusos dentro da proposta do edital da nova concessão. A gente tem trabalhado muito na questão da mobilidade de Itaipava e de alguns novos acessos que vão ser criados com essa nova concessão, que também vão ajudar aos distritos da cidade, né, fazendo com que esses distritos possam crescer e se desenvolver, que é o grande entrave hoje de Petrópolis. Samir Elgai, presidente do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, ressaltou a importância do BR-040 para o turismo na cidade imperial. Tudo que acontece na 040 ela impacta diretamente dentro da captação do turismo na nossa cidade. Então, com os vários incidentes que vêm ocorrendo, isso praticamente deixa o turista, o veranista, sem uma previsibilidade de chegada ao nosso destino. Então, estamos aqui para poder ouvir e tentar dar nossas opiniões de forma positiva, porque isso é uma das principais vias de acesso para todos nós. Além dele, o presidente do Sindicato dos Comerciários, Hernani Correia, falou sobre os benefícios previstos para a cidade com novas obras no trecho. Os benefícios são grandes. Foi uma obra monumental que foi iniciada em 2016 e, infelizmente, não teve o andamento previsto. Mas favoreceria muito o comércio, a indústria, todo o segmento, hotelaria, tudo. A gente acompanhando, a gente sabe da necessidade que principalmente, né, a conclusão da nova subida da serra e também melhorias nas outras regiões, enfim, todo esse processo que a gente sabe que é extenso, longo, duradouro, moroso, como já foi citado aqui, até mesmo pelas questões judiciais que envolvem aí a Concer e o governo federal, responsável por essa licitação, mas definitivamente a população aguarda de forma ansiosa aí essa nova concessão. Isso primeiro pela questão da nova subida da serra, para de fato a conclusão da obra ser, né, realizada, porque é sempre aquela pode ser retomada, não pode, vai haver um estudo, vai equilibrar contrato, enfim, o que vai ser feito, mas o tempo vai passando, os locais, as partes da nova subida da serra, que inclusive é possível a população ver quando está descendo a serra da cidade, consegue ver ali alguns trechos que ali estavam ali materiais, parte da via em si, e que nunca mais tiveram nenhum andamento e não havia previsão para isso.
A gente lembra que o Tribunal de Contas do Estado chegou a receber, então, da ANTT, né, digamos ali, um esboço do que vai ser o edital. O Tribunal de Contas da União, ele analisa todo esse edital, esse documento volta para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que aí sim faz ali as recomendações caso haja do TCU. Se houver, ele volta para o TCU para análise e depois retorna para a ANTT. Do contrário, caso não haja nenhum apontamento da Corte de Contas Federal, a ANTT, responsável então pelas licitações, publica o edital e aí sim é marcado ali o pregão para apresentação das propostas, enfim. E o fato é, a gente tem a localidade do Contorno também hoje, que passa por problemas por conta disso, famílias que até hoje ainda não foram indenizadas e todo mundo aguarda aí melhores condições da pista, né? A gente teve aí ao longo do mês de março interdições na pista de subida da serra, de 24 horas inclusive, com o pedágio fechado por conta de deslizamentos na pista de subida, o que mostra a necessidade não só de uma nova pista, mas de obras de segurança para quem trafega. A gente entende que a região é acidentada, o relevo é de uma característica específica que ocasiona nesses deslizamentos, mas isso não significa que só porque vai chover ou que está chovendo, simplesmente toda a população precisa esperar para poder fazer a viagem, enfim. Obviamente, são questões de segurança. Mas, se toda vez que chover, por exemplo, no verão, e tiver que interditar a pista de subida da serra, o impacto financeiro para Petrópolis, para outras cidades aqui do entorno, serão enormes, e no caso um impacto negativo. Afinal, a possibilidade do visitante, como foi até citado pelo Samir na reportagem, de um turista voltar ao município, é muito mais difícil, principalmente durante esse período do ano, em que já há uma baixa no setor aqui em Petrópolis. A gente fala, quando fala de Petrópolis, a alta temporada é justamente o período do inverno. E aí, se você tem um período já de não tanto movimento quanto no período do inverno, e você ainda tem outros dificultadores, entre eles, por exemplo, o acesso à cidade, fica praticamente inviável conseguir manter, né, uma economia ativa, com capital girando na cidade. Mudando de assunto, a gente fala rapidamente sobre transporte para você. Ao longo aqui do Correio Petropolitano Debate, vocês têm acompanhado toda essa questão relacionada ao transporte. E o Cetranspeto divulgou uma atualização da operação emergencial das linhas que estão sendo operadas pela Turp. Mais especificamente, as linhas que sofreram algumas atualizações são o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Duques, Amazonas, Gulf, Honduras, Venezuela, Doutor Touzete e a linha noturna. Isso em dias úteis. São ao todo, então, 9 linhas que sofreram essas alterações. A gente vai colocar, então, os novos horários também para você na tela. Foi divulgada ontem, 9h30 da noite, pela Turp, pelo Cetranspeto, esses novos horários. Então, a gente tem aí a linha Duques, que é a antiga 404, com os horários a seguir na tela para você. No centro, a primeira viagem é realizada às 6 horas da manhã, e no bairro, a primeira viagem para a cidade é às 5h20 da manhã. E por fim, o horário de última viagem, 10 horas da noite, saindo do centro, e 9h20 da noite, saindo do bairro Duques. No Amazonas, a gente tem aí também na tela para você a antiga linha 422. O primeiro horário no centro da cidade é 5h40 da manhã. No bairro é 5 da manhã, o primeiro coletivo. Já referente ao último horário, no centro da cidade, a última linha para o bairro é 11h30 da noite. E do bairro para o centro da cidade, a última linha é 10h55 da noite, 5 para as 11 também, como a gente conhece. Seguido, então, além da linha Amazonas, vamos colocar na tela para você a linha do Espírito Santo, já aparece aí para você, então, que nos acompanha, que é a antiga linha 428. No centro da cidade, a primeira linha, 5h40 da manhã. No bairro, a primeira linha, 5h10 da manhã. Para finalizar a operação do dia, no centro da cidade, 11h30 da noite. E, no caso, no bairro, a última viagem para a cidade, 10h30 da noite. Seguido, então, da linha Gulf, Honduras e Venezuela, que são as antigas linhas 403, 425 e 442.
Primeiro horário no centro da cidade, 6 e 5 da manhã. No bairro, um pouquinho mais cedo, 5 e meia da manhã, a primeira viagem em direção ao centro. E por fim, no horário referente à última viagem do dia, no centro da cidade, 10 e 15 da noite, e no bairro, 9 e meia da noite é o último horário. Seguido então dessas linhas, a gente tem também na tela para você o Dr. Touzete, que é a antiga linha 209. A primeira viagem para o bairro é 6 e 10 da manhã, saindo do centro, e do bairro para a cidade, 5 e 40 da manhã. Referente à última viagem, 10 e meia da noite é o último coletivo que sai do centro, e do bairro, então, às 10 horas da noite é a última viagem. Para a gente complementar aqui, também tem a outra linha do Dr. Touzete, que é a antiga linha 406. A primeira viagem é 6 e 40 da manhã no centro da cidade, e a primeira linha no bairro 6 e 10 da manhã. No caso da última viagem, 11 horas da noite no centro, e no bairro 10 e meia da noite que vem para a cidade. A gente tem também o noturno para poder finalizar então essa divulgação para você, que é o Dux via Rio de Janeiro, que é a antiga linha 497. O primeiro horário do ônibus é 11 e 15 da noite no centro da cidade. Já no bairro é 11 e 50 da noite, ou seja, 10 para meia-noite. A última operação, a última viagem do centro desse Corujão, do noturno, 4 e 40 da manhã, como a gente viu ali na tela. E lembrando para você que nos acompanha, como a gente citou ontem, essas questões podem ser alteradas e por isso a gente trouxe até a atualização hoje, justamente por ser uma operação emergencial. Vale lembrar, a Prefeitura de Petrópolis publicou um decreto no Diário Oficial do último sábado proibindo a operação da Petroita na cidade. O decreto lá atrás, que foi feito em agosto para suspender a Petroita no meio da Serra, Alto da Serra e Morém, ele continuou válido, mas agora um novo decreto foi publicado e a Petroita já não pode mais operar na cidade. Então, com isso, vai seguir essa operação emergencial, pelo menos até uma outra decisão judicial, um recurso que talvez seja apresentado pela empresa Petroita. Lembrando que ainda não há atualizações referentes aos funcionários, né, da Petroita, que também alegam ali atraso no pagamento de salários. A operação com carretas de grande porte pela descida da Serra de Petrópolis foi transferida para a madrugada do dia 12/9, ou seja, madrugada de quarta para quinta-feira. O horário da operação de reversão da pista vai continuar sendo de meia-noite até as 4 horas da manhã. Com a mudança da data, a descida da Serra de Petrópolis operou, né, na verdade, de forma normal aqui na madrugada dessa terça-feira. A reversão da pista de descida vai exigir interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102 no sentido Rio de Janeiro. E ela é necessária por conta aí dos veículos de carga que têm dimensões que impedem a passagem pela pista de subida de traçado quase centenário. As equipes da Conselho e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A gente lembra, inclusive, também amanhã para você sobre essa operação que vai acontecer então na madrugada de quarta para quinta-feira. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo, informações da nossa região de cobertura e, claro, a nossa entrevista de hoje. Não saia daí porque a gente volta já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta. Chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo da previsão do tempo para essa quarta-feira. Temperaturas altas, pelo menos nessa terça. Vamos saber se elas continuam para amanhã. Eric, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Começamos mais uma previsão do tempo e hoje, novamente, a previsão é de elevação na temperatura, Richard. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar melhor a situação de cada uma delas. Em Nova Friburgo, esta terça-feira deve amanhecer com um pouco mais de nuvens no céu, que devem desaparecer durante a tarde e marcar presença novamente pela noite. Então, assim, de manhã não vai ter muitas nuvens no céu, vai ter bastante nuvens no céu, à tarde sem nuvens e à noite as nuvens voltam. A temperatura vai se manter estável, mantendo os termômetros altos, entre mínima de 13 e máxima de 30 graus. Já em Teresópolis, a intensidade dos ventos na região durante a tarde e noite será moderada. A terça-feira será de sol, ligeira elevação na temperatura e não há probabilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 13 e máxima de 30 graus.
Em Petrópolis, o dia será de muitas nuvens no céu, mas a temperatura não deve cair. Os termômetros continuam aí marcando números altos, entre mínima de 15 e máxima de 33 graus. Os ventos na região vão se manter fracos e não há previsão de chuva para o município. Aqui em Paraíba do Sul, a mínima chega em 17 graus, enquanto a máxima marca 33 graus. A terça-feira será de sol entre nuvens e, durante a noite, a quantidade de nuvens pode sim aumentar, mas assim como nos outros municípios, não há previsão de chuva. E para finalizar, Richard, em Três Rios, o dia será de ventos fracos, sol, poucas nuvens no céu e ligeira elevação na temperatura, marcando mínima de 18 e máxima de 34 graus. Mais uma vez aí, um município em que a temperatura marca os números mais altos dentro da nossa cidade de cobertura. Lembrando, Richard, que a umidade do ar neste momento está baixa, então assim, o ar está bastante seco e é importante que a população lembre de se hidratar. Beba bastante água, hidrate a pele, o nariz e os olhos, que também são parte do corpo que sofrem aí com ressecamento e muitas das vezes a gente acaba esquecendo de hidratar, né? Com certeza, Eric. Todo cuidado é pouco durante esse período. Inclusive, a própria Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta de baixa umidade nessa segunda-feira, a partir da tarde, ali por volta de 4h30, 5 horas. Então, já que a gente vai ter essas temperaturas altas também para essa quarta-feira, essa recomendação é fundamental para a população. Obrigado pelas informações e um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. Assim a gente termina a previsão do tempo para essa quarta-feira. A partir desta terça-feira vão ser disponibilizadas para quase 1 milhão de candidatos do Concurso Público Nacional Unificado as imagens dos cartões de resposta. O acesso ao material vai estar na área do candidato, mesma página onde foi feita a inscrição para o concurso. Os cartões vão estar disponíveis, na verdade foram disponíveis às 10 horas da manhã. O Concurso Nacional Unificado teve provas aplicadas em 228 cidades do país no dia 18 de agosto. E a gente lembra, para quem está nos acompanhando, que foi aí basicamente uma inovação do serviço público, sendo fruto de um trabalho coletivo, como é esse que as pessoas passaram aí por essas questões e que estão se candidatando. É um espírito de dedicação que foi citado, de serviço público de verdade, com sensação muito boa da gente servir a população do país para fazer a transformação da qualidade de vida da população. Foi que inclusive informou a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Aster Dweck, em entrevista coletiva no dia da aplicação das provas. Então, para você que está em casa nos acompanhando, não deixe de acessar. O processo de digitalização dos cartões, dos cartões de resposta, ele começou na primeira semana desse mês, na sede da Fundação Seja Gran Rio, com o término da logística reversa, que concluiu o recolhimento de 100% dos cartões, além das provas e materiais administrativos utilizados durante a aplicação do concurso. A digitalização garante que todos os registros sejam preservados de forma adequada e que o acesso às informações esteja assegurado. Mudando de assunto, o governador Cláudio Castro lançou na última segunda-feira o programa Limpa Rio Margens, um desdobramento do Limpa Rio, que já beneficiou 85 municípios e retirou 4,5 milhões de resíduos em mais de 630 trechos de canais, rios e córregos. O novo projeto vai atender mais de 50 cidades e prevê a reestruturação e construção de espaços públicos localizados às margens dos rios. Vamos acompanhar a fala do governador, justamente referente a essa inauguração do programa. Eu não tenho dúvida que esse projeto será extremamente disruptivo. Então, um projeto que alegra muito meu coração de estar tirando do papel esses 50 municípios nessa primeira fase. Eu já determinei que tem uma segunda fase, contemplando os municípios que não foram contemplados, e a nossa intenção é poder atender todos os municípios com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma noção de que nós somos um Rio de Janeiro só. Então, parabenizar as equipes do INEA e da SES, de
dizer para os prefeitos que estão hoje aqui, que continuamos juntos. Nosso tempo vai passar, mas a história que a gente escreveu vai ficar para sempre. Então, queria agradecer a parceria de cada uma das senhoras, cada um dos senhores. A gente acompanhando a fala, então, dessa inauguração, a gente sabe que também muitos municípios aí precisam desse serviço que é fundamental, principalmente durante esse período, que ainda não chegou a chuva. Ela está próxima, né? O período mesmo de chuva a partir de outubro e se estende até o mês de março. Então é necessário que esse trabalho seja feito já nesse momento para evitar aí possíveis alagamentos e inundações nas cidades em que há esse risco. Como a gente citou no primeiro bloco do programa, a gente falou que ia citar mais uma vez aqui oportunidades e foram divulgadas também em todo o estado do Rio de Janeiro pela Secretaria de Trabalho e Renda. As vagas de emprego estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio de Janeiro, distribuídas principalmente pelos setores de serviços e comércio. Para quem está em busca do primeiro emprego, há 35 funções de auxiliar de cozinha nos bairros de Jacarepaguá, Madureira, Leblon, Copacabana e Bangu, e 15 para atendente de lanchonete em Botafogo. Os salários estão na ordem de R$ 2.824 e as posições não exigem experiência. A região com maior número de vagas é a metropolitana. São 1.208, entre as quais 216 exclusivas para pessoas com deficiência. Para a região do Médio Paraíba, há 46 vagas com remunerações que variam de 1 a 3 salários mínimos. As 173 vagas da região serrana são, na grande maioria, para Teresópolis e oferecem de 1 a 2 salários mínimos. Aqueles que têm experiência como operador de marketing ativo e receptivo podem se candidatar a uma das 20 oportunidades oferecidas no bairro da Várzea. É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Em parceria com o CIEE e a Fundação Moody's, a Secretaria de Trabalho e Renda também está divulgando estágios em diferentes níveis de escolaridade e ainda oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 868 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE colocou à disposição da população do estado do Rio de Janeiro 1.919 oportunidades de estágio, 851 das quais para ensino superior, 1.608 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Mais informações pelo ciee.org.br. Aí para você então na tela, apareceu ali os sites, não deixe de cadastrar o currículo e se candidatar às oportunidades. A gente fala mais uma vez sobre o balanço da Operação Lei Seca e que autuou 498 condutores por alcoolemia no teste do etilômetro entre sexta e domingo, em todo o estado do Rio de Janeiro. Os municípios de Cabo Frio, Três Rios e os bairros da Barra da Tijuca e Bangu registraram as maiores quantidades de flagrantes no bafômetro. Nas 37 ações de fiscalização realizadas, a operação analisou 3.040 condutores e finalizou com uma taxa de alcoolemia total de 16,4%. Na região dos Lagos, o município de Cabo Frio marcou uma taxa média de 31,8% nas 277 abordagens realizadas entre os dias de sexta e sábado. Na região metropolitana do Rio, uma ação na sexta-feira na Barra da Tijuca registrou uma taxa de 34,4%. Foram 93 motoristas abordados e 32 pegos com teor alcoólico. No sábado, uma ação em Bangu abordou 101 motoristas, dos quais 26 foram flagrados. A taxa de alcoolemia foi de 25,7%. E na região Centro-Sul, uma ação no município de Três Rios abordou 66 condutores e registrou uma taxa então de alcoolemia de 24,2% no domingo. Se você levar em consideração aí essa taxa, quase 17 motoristas aí desses 66 abordados então
foram flagrados dirigindo sob o efeito do álcool. A gente já citou diversas vezes aqui os riscos, né, dos acidentes, até mesmo lembrando que dirigir sob o efeito do álcool é crime. Mudando de assunto, a Mega Sena, o prêmio da Mega Sena vai ser sorteado nesta terça-feira e o prêmio está acumulado em R$40 milhões. As 6 dezenas do concurso 2.772 vão ser sorteados a partir das 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio vai ter transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$40 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com 6 números marcados, custa R$5. Tá aí então para você. Boa sorte, viu? A gente sabe que é bastante coisa, né? R$40 milhões. Bom, vamos à Volta Redonda para conversar com a nossa repórter a Laura Passe, porque a região sul-fluminense e a região Costa Verde pode ter o PP e o PL como protagonistas em uma das grandes partes dos municípios, caso o resultado das urnas em 6 de outubro confirme a análise de especialistas em política e de institutos de pesquisas de Volta Redonda, com o maior colegiado eleitoral e número de habitantes, que possibilita segundo turno. Nesse momento, tem o prefeito Antônio Francisco Neto, do PP, na briga pela reeleição. Vamos acompanhar então a fala da Laura Passe sobre esse tema. Olá a todos que nos assistem. O Sul-Fluminense e a Costa Verde podem ver o PP e o PL se destacarem em diversos municípios, caso o resultado das eleições do dia 6 de outubro confirme as expectativas de analistas políticos e institutos de pesquisa. Em Volta Redonda, que possui o maior colégio eleitoral da região e uma população que permite a realização de segundo turno, o atual prefeito Antônio Francisco Neto, do PP, está na disputa pela reeleição. Nas 3 cidades do Médio Paraíba, o PP e o PL têm caminhado juntos, seja para reeleger seus candidatos ou para apoiar possíveis sucessores. Em Resende, esses partidos também ocupam posições de destaque na corrida pela reeleição. É com você. E aí tá para você então na tela a análise da nossa repórter, a Laura Passe, que trouxe todas as informações referentes aí, caberia ter dentro do nosso quadro político, mas você sabe, o Correio Político ele é voltado principalmente para os bastidores, para as notícias referentes a Petrópolis. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para a nossa entrevista de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança.
Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Como citamos no início do programa, abordaríamos os jogos. A pessoa que está aqui do meu lado é o Jadir Vale, já esteve presente aqui no Correio Petropolitano Debate para falar sobre o jogo Combate de Rua. É um jogo que é de luta, tem ali algumas características daqueles jogos clássicos de combate, mas que tem Petrópolis envolvida nesse cenário, nessa história. E a gente vai conversar com ele porque ele participou, inclusive, nesse fim de semana de uma feira que foi realizada no Rio de Janeiro. Vai falar um pouquinho também sobre ela e as atualizações, novidades para quem é do mundo dos games. Jadir, obrigado pela presença mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pela presença, por acreditar no trabalho e por estar dando essa oportunidade para a gente estar aqui divulgando o combate de rua. A gente que agradece mais uma vez você aqui com a gente, até porque eu já experimentei o tutorial, inclusive, ali, a demo, na verdade, né? E olha, para quem gosta de Street Fighter, por exemplo, entre outros assim, vai gostar muito, viu? Agora, Jadir, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Você participou de uma feira agora nesse domingo. Onde que essa feira foi realizada e como que foi também a vivência ali com as pessoas que experimentaram o jogo e o porquê também de participar dessa feira? Então, essa feira ela foi a segunda edição da Videogame Hall. Né, é um evento que ele já foi realizado, é a segunda edição desse ano, então ele já foi realizado no começo do ano, foi em fevereiro, se não me engano, dia 25 de fevereiro, né, e é um evento bacana que ele abre o espaço assim para os videogames, né, e o legal é que ele tem um espaço dos jogos indies, né. O legal de participar dessas feiras é que, por ser algo que chama a atenção do público gamer, que curte vários jogos clássicos, atuais, tem campeonatos e coisas do tipo, participar de um evento desse num polo, né, de uma das capitais aqui, que é o Rio de Janeiro, isso agrega muito público para conhecer o jogo. As duas edições, mas vamos focar nessa edição agora, foi muito gratificante participar porque muitas pessoas não conheciam o jogo, muitas pessoas conheceram ali naquela edição, então assim, muitas pessoas ficaram fascinadas, gostaram das animações, de como está o desempenho do jogo, e essas feiras são muito bacanas da gente, produtor independente de cidade longe das capitais, né? Petrópolis ela está relativamente próximo, né? Mas não é uma capital. Participar de um evento desse, a gente consegue conhecer muito mais pessoas, conhecer um público diferenciado, mais pessoas ali para somar. Então, tipo assim, é um evento que estou torcendo para as próximas edições
e que agrega muito pro trabalho da gente. Não sei, pode parecer, é só uma feira ali e tal, tem outras e tal, não. Mas um evento dessa magnitude, com a galera que participou lá, sendo bem falado, o pessoal querendo ir em outras edições, abre as portas para todo mundo, tanto para o pessoal que vai lá para se divertir, jogar, para passar o tempo, quanto para a gente que produz jogos e quer alcançar o público que vai nesses eventos. Perfeitamente. Inclusive, a gente vai colocar, enquanto a gente bate papo aqui também, falando um pouquinho sobre a feira, algumas imagens que o Jadir encaminhou aqui para a nossa equipe, e você vai acompanhar também um pouquinho, né, dessa feira e um pouquinho do movimento que estava lá. Agora, Jadir, você comentou sobre essa questão relacionada a encontrar as pessoas que jogam, né, que gostam, que são voltadas, né, especificamente a esse público. Você comentou no primeiro momento que elas gostaram do jogo, e como que é também receber esse feedback. E claro, nem todos os feedbacks são sempre positivos, mas os negativos, quando eles acontecem, também são positivos pelo lado de é uma questão que eu não tinha me atentado, é algo que eu preciso melhorar. E como que você volta também dessa feira? Você volta pensando em melhorias, em talvez uma atualização, alguma coisa desse tipo? Com certeza, todo feedback, independente de ser positivo ou negativo, agrega para o trabalho, para a produção como um todo, né? Eu estou muito satisfeito que eu posso dizer que a maioria do feedback foi super positivo, e os feedback que eu tive que não foi negativo, mas foram críticas construtivas, são coisas que agregaram a mais ao projeto, que são coisas que... Eu até posso citar um exemplo, o personagem Cyborg 80, que é o personagem Grabber, que é o popularmente conhecido como personagem de agarrão dos jogos de luta. Esse é um personagem que ele já estava me dando uma certa dor de cabeça em questão de balanceamento de golpes dele e coisa do tipo, e aí com um dos jogadores que é especialista em Grabber, que se especializa em jogar com esse tipo de personagem, ele me deu um feedback bem sincero sobre o que ele estava achando desse personagem, coisas que eu já estava querendo modificar e não deu tempo de modificar a tempo para a feira, quanto coisas que depois de ele ter falado eu pensei melhor. Então, tipo assim, o mais importante de participar desses eventos não é só procurar elogios, é procurar ver como o jogo está funcionando, se comportando, porque até dentro das pessoas que não deram um feedback muito detalhado, eu já consegui ver algumas deficiências que o jogo tem que eu posso estar melhorando, algumas otimizações, alguns tempos de golpe que eu posso melhorar e coisas do tipo. Então, tipo assim, independente do que aconteceu, o evento foi super positivo nessa questão, porque me ajudou muito a aperfeiçoar mais coisas para o jogo, né? Agora, tudo dando certo, final do mês de outubro eu vou lançar uma nova demo disponível lá no site para o pessoal testar, e agora com o feedback que eu recebi desse evento, essa demo vai vir mais refinada do que ela viria sem o evento. Então é um evento muito satisfatório, porque esse feedback é essencial para quem está buscando aprimorar e refinar mais ainda a jogabilidade do jogo. Perfeitamente, ou seja, de fato é um processo ali, é todo um trabalho extenso até que o jogo fique pronto, né? Muitos até comentam por que um jogo demora tanto a ser lançado, enfim, é todo esse processo, erros que acontecem, atualizações que são necessárias, inclusive depois mesmo do lançamento do jogo, para corrigir de fato. E quando há esse feedback da população, de quem está ali de fato com o controle na mão, é fundamental justamente para também identificar esses erros ou falhas que aconteçam, para poder melhorar ainda mais a experiência do jogador. Agora, Jadir, falando um pouquinho ainda sobre o jogo, você comentou que vai sair uma nova demo. Essa demo ela vai trazer essas melhorias, mas vai trazer novidade também. Como que está essa preparação? É claro que você já comentou que pelo menos comigo pelos bastidores, tem personagem novo aí já dando o ar da graça, digamos assim. Sim, sim. O legal é que essa próxima demo, a gente vai fazer um rotacionamento dos personagens. Por que eu digo isso? Como eu já falei até nas outras entrevistas, né, a proposta inicial desse jogo é ter 16 personagens, sendo que você vai começar com 8 personagens, desbloquear 4, tem 2 chefes finais e 2 chefes secretos. Por causa disso, a primeira demo que eu lancei, ela tinha 5 personagens jogáveis. A próxima demo, eu vou manter esse número de 5 a 6 personagens jogáveis. Só que vai ser a outra parte do elenco que não estava presente nessa demo anterior. Então a gente vai focar nos personagens novos que foram produzidos nesse tempo, né? Então inclui
personagens que eu já até revelei o trailer, como o Ralphante, o Cyborg 80, a Sofia, o Red Eye. E o mais legal também é que, provavelmente, final desse mês, a gente vai ter o lançamento da personagem nova. Eu não vou revelar o nome dela ainda, porque eu quero guardar o momento assim da revelação, mas essa é uma personagem especial porque, como eu também já disse, quem me ajuda na produção é a minha esposa Carol, a Carol Moreira, né? E o legal é que essa personagem é a primeira personagem que ela criou pro jogo. Então, tipo assim, é uma produção conjunta e agora ela não tá só sendo a assistente que ajuda com o cenário, cores, essas coisas assim. Ela também tá colocando a marca dela ali, criando uma personagem que vai estar entrando no jogo. Então, essa personagem é a primeira personagem que ela criou, vai ser a primeira de muitas, né? Mas é muito especial por causa disso, né? E dentro desse rotacionamento dos personagens na demo, né? O que vai ter de conteúdo nessa demo, além dos personagens novos, são alguns cenários novos e alguns cenários que foram redesenhados para a versão final do jogo, que eles já estão... Como a gente está priorizando a produção dos personagens, os cenários a gente sempre vai fazendo quando tem um tempo livre entre a programação de um personagem e outro. Mas a gente já conseguiu avançar muito com a produção dos cenários e a gente vai trazer alguns cenários novos, por exemplo, o cenário do Obelisco finalizado, revisado, o cenário do Palácio Rio Negro revisado, o do Alto da Serra revisado, e dando tempo também tem um dos cenários que é de um prédio que não existe, mas para dentro da história do jogo faz sentido, que é o cenário da Escola de Artes Marciais Punho do Dragão Serrano, que é uma das motivações do protagonista entrar na história do jogo todo, né? Como é de Petrópolis, tem que ter Imperial Serrano no nome, né? Pra gente tá bem ambientado em Petrópolis. Quem é de Petrópolis tá ligado como que é. E, além disso, também, uma coisa assim que eu me orgulho muito de falar é que, além do modo arcade, essa demo nova vai ter o primeiro capítulo do modo história disponível para o pessoal testar. Então, para já começar a dar aquele gostinho de como vai funcionar o modo história, além do modo arcade tradicional que tem em todo jogo de luta. Maravilha, então você já sabe, é muita novidade para essa demo que vai ser lançada. E aí tem aí os novos personagens, enfim, eu que vou aproveitar para perguntar. Isso é importante também até para saber como que está a jogabilidade desses outros personagens e, obviamente, também desse funcionamento do modo história, né, Jadir? Exato, eu tenho que agradecer aqui particularmente, né, pessoalmente, a um amigo meu, que é o Tsuyoshi Games, que ele é lá de São Paulo. Ele se ofereceu para fazer o teste do jogo. Então, tipo assim, antes de eu lançar a demo, eu passo para ele os personagens, para ele dar uma ajuda com essa... para testar mesmo, testar tempo de combo, tempo de golpe, porque a parte mais chata de um jogo de luta é o tempo que as coisas podem se encaixar ou não. Porque dependendo do personagem, se muita coisa se encaixa, ele vira um personagem apelão, que aí quando a outra pessoa pega, já destruiu o oponente. E se não tá encaixando, ele vira um personagem fraco. Então, o mais complicado no jogo de luta é chegar nesse equilíbrio. Então, graças à ajuda dele, dos eventos que a gente vai, muitas pessoas diferentes jogando, porque é igual escrever. Cada um vai ter a sua caligrafia, e jogo de luta é a mesma coisa, cada um vai ter o seu jeito de jogar. Então, quanto mais pessoas testam, mais eu consigo pegar esse feedback e refinar a jogabilidade dos personagens, porque o objetivo é deixar o mais balanceado possível. Então, fica aqui meu agradecimento ao Tsuyoshi Games, ao Isaoi também, que é um outro amigo também que pegou para fazer esses testes, né? E também ao pessoal, todo mundo que joga no evento, né? Além também da minha esposinha, né? Que ela também pega para jogar, fica xingando o computador e às vezes eu também xingo o computador, né? Porque quando o jogo me rouba, eu fico com um misto de orgulho e raiva. Então é a vida de produtor de jogo, é assim, né? Tá certo. Agora vamos lá. Para quem está em casa, chegou agora no momento aqui da entrevista, não sabe muito sobre o que a gente está falando. A gente está falando sobre o jogo Combate Rua, que foi produzido, criado completamente pelo Jadir Vale, que está aqui ao nosso lado, e ele participou de uma feira nesse fim de semana para levar o jogo, para testar, para as pessoas conhecerem um pouquinho do jogo. Agora vamos trazer, então, só relembrar o que é o combate de rua para quem está acompanhando a gente, lembrando que ele tem aí partes também do cenário de Petrópolis. Sim, o combate de rua, ele foi uma evolução do trabalho que eu já fazia com quadrinhos, né? Que, resumidamente, desde 2015 eu trabalho com quadrinhos autorais. Na época eu tinha o meu estúdio, se chamava Red Fox Studio. Atualmente eu mudei o nome para Variverso,
Depois das questões de pandemia, as chuvas aqui que aconteceu de Petrópolis, como estava numa fase de renascimento, recomeçar do zero, que foi literalmente isso, né? Então eu troquei o nome para Valiverso, né? E o Combate de Rua é uma evolução do que eu já fazia com os quadrinhos, porque anteriormente eu tinha trabalhado num quadrinho, que ele tinha a ambientação toda em Petrópolis, né? Que é a série Mestre dos Combates, e eu decidi repetir isso para trazer no Combate de Rua. Mas o que é o Combate de Rua propriamente dito? Ele é um jogo de luta independente, que tem uma jogabilidade clássica 2D, que vai lembrar muitos jogos dos anos 90, como Street Fighter, The King of Fighters, e até outros jogos menores que poucas pessoas conhecem, como Rage of the Dragons e coisas do tipo, né? Só que com essa pegada, né, daqui da cidade. Então todos os cenários são lugares reais de Petrópolis. A ideia do jogo é ter 16 personagens, como eu disse. Você vai começar com 8, desbloqueia 4, tem 2 chefes finais, 2 chefes secretos, com as condiçõezinhas especiais que vocês têm que fazer para poder enfrentar esses chefes. Modo história, modo arcade, tudo dando certo. Modo online também para o pessoal poder jogar um contra o outro, online mesmo. E também, por enquanto, ele é um jogo disponibilizado para Windows, PC. Tudo dando certo, ele vai ser lançado na Steam, né? Até o final do ano eu quero ver se eu já consigo colocar essa página da Steam tudo certinho, né? E a proposta do jogo é ser um material nacional com a qualidade, né, ou próximo da qualidade que a gente tem de materiais estrangeiros, né? Mas trazer tudo aquilo que a gente gosta dos jogos de luta um pouco para nossa realidade, né? O Combate de Rua ele não é tão calcado assim na história real da nossa vida, né? Porque ele se passa numa realidade paralela, a história se passa em 2004, tem seus próprios acontecimentos, mas é um jogo assim que para quem gosta só de lutar, ele vai atingir esse objetivo. Para quem gosta de jogar o jogo, lutar contra os oponentes e ver a história, saber o que aqueles personagens estão fazendo ali, então ele também vai atender esse tipo de público. Então é um jogo pensado tanto para os casuais quanto para quem é mais competitivo. Quem sabe mais para frente a gente vai estar podendo vir aqui falar que o Combate de Rua está participando de evento tal, num torneio, num campeonato. Isso seria muito legal também. Uma grande feira, já pensou? Uma BGS da vida, coisa assim. Grandes nomes, inclusive, do mundo dos games visitam, inclusive a BGS. Jadir, você citou aqui a questão, né, que ele foi ali uma inspiração, digamos assim, que é das revistinhas em quadrinhos. Você, inclusive, participou também nesse mês, rapidamente para a gente citar aqui, também de uma feira voltada para os quadrinhos, né? Exatamente. No começo do mês, agora, dia 1º de setembro, que foi domingo, na semana passada, eu participei do Top Anime, organizado pela Lazarus Comic Shop, do meu querido amigo Daniel Balboa, né? Ele sempre organiza alguns eventos dentro da loja dele com o objetivo de divulgar artistas indies, então é uma parceria que vem lá desde 2016, então sempre que ele está tendo eventos assim, a maioria dos eventos eu estou participando, e dessa vez ele organizou um evento no salão do Top Shopping, lá em Nova Iguaçu, pertinho da rodoviária, né? Por isso que até ficou bom de participar, porque era rapidinho de chegar, né? E foi um evento, assim, maravilhoso. Para público de quadrinho foi muito bom. As 3 histórias que eu tenho, Hopeless Live, Rotten Love e A Mestre de Combate, não fizeram feio, ganharam muitos novos leitores, novos amigos, e até ajudou a divulgar o jogo também, porque quando eu vejo que a pessoa está muito interessada nos quadrinhos, nesse universo, aí eu falo do jogo. Mesmo que sejam 4 histórias distintas, que você não seja obrigado a ler uma para entender outra, jogar o jogo para entender o quadrinho, que é tudo separado, não tem esse negócio de ser tudo junto, não. É muito legal poder fazer esse cruzamento entre as histórias, porque o pessoal já está interessado ali no quadrinho. Então, você gosta de jogo também? Tem o Combate de Rua. E até pessoas ali acabaram conhecendo o Combate de Rua também. Então, foi uma coisa muito bacana. Agradeço muito ao Daniel pela oportunidade. A gente está esperando as próximas edições e pode contar sempre com a gente, que a gente ajuda aqui. A gente sempre vai estar participando, indicando para outros quadrinistas, porque quem ajuda esse meio independente a gente tem que celebrar, porque não é todo mundo que está interessado em ajudar material independente, até porque é arriscado, né? Você às vezes está ajudando o cara aqui pelas condições de vida, que às vezes é emprego, não é o emprego, não é a fonte de renda principal, é uma paralela, a pessoa tem que parar ou fica com um ritmo muito devagar, e no mundo de hoje que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem, às vezes as pessoas não têm essa mania de querer ajudar, né? Então tem que agradecer quem ajuda, né? Com toda certeza. E lembrando, já deixar a oportunidade aqui, caso a pessoa tenha interesse justamente em fazer esse apoio, prestar esse apoio, quais são os canais de contato? Então, pessoal, vocês podem me procurar nas redes sociais.
é só procurar Jadir Vale, com 2 L's, que vocês vão me encontrar Instagram, Facebook, YouTube, canal da Twitch. No Instagram, e assim como todas as outras redes sociais, tem todos os links que eu uso para vender as revistas, para baixar a demo do jogo. É só procurar lá, @JadirVale, com 2 L's, vai ter um cachorrinho desenhado fazendo joia, lá com o nome de Vale Verso, né? É só entrar ali que tá certo, vai ter as fotos dos vídeos, dos quadrinhos do jogo, aí é só procurar o link ali da demonstração do combate de rua, e também dos quadrinhos, né, caso a pessoa queira comprar. Lembrando que a gente também envia para todo o Brasil, que é pelos Correios. Se você tá vendo aí, sei lá, de Guapimirim ou, sei lá, São Paulo, a gente envia também, então pode ficar tranquilo quanto a isso, né? Se tiver no estoque a gente envia, né? Se não tiver a gente corre para a gráfica, né, para tentar imprimir o mais rápido possível, mas é assim, e o jogo lá tá com a demo disponível, né, com 5 personagens atualmente. Agora, se você está vendo isso em setembro, ele tá com uma demo com 5 personagens protagonistas para ser testado, mas tudo dando certo aí, até final de outubro a gente tem a nova demo aí rotacionando o elenco com todas essas novidades que eu falei. Tá certo. Jadir, obrigado pela presença e, claro, havendo atualizações, o espaço está aberto. Eu que te agradeço, Richard. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo, e você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.